Atos, capítulo 12. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Versículo 5. Quando um certo grupo social é considerado perigoso ou de alguma forma danoso ao bem-estar geral, as autoridades são cobradas a fim de que tomem iniciativas que venham coibi-lo. Em alguns casos, a depender do local e das leis que o regem, medidas extremas são tomadas, não apenas para coibir, mas para eliminar os vilões da sociedade. Só que nem sempre o que a maioria vê como justiça realmente o é. Herodes era um rei do povo, não no sentido de atender às necessidades da população, mas de ser aclamado, de ter seu ego acariciado pela aprovação pública de seus atos políticos e jurídicos. Vendo ser isto agradável aos judeus, iniciou uma ferrenha perseguição aos cristãos para os maltratar, tornando-se o algoz de Tiago, o segundo mártir da igreja primitiva. Prendendo também a Pedro, guardou o apóstolo como uma espécie de troféu que ergueria após a festa da Páscoa. O que Herodes não esperava era que sua autoridade não tinha poder algum de frustrar os desígnios de Deus. Enquanto cuidava de guardar Pedro em prisão de segurança máxima, milhares de cristãos elevavam aos céus suas orações a favor do apóstolo. Haviam escoltas de soldados guardando Pedro, mas havia um exército de oração intercedendo por ele. A promessa de proteção divina aos que confiam no Senhor é uma das promessas que mais vezes aparece na Bíblia. O Salmo 91, para mim, é o texto bíblico que mais expressa esta verdade e que se cumpriu na vida de Pedro. Enquanto deitado naquele lugar sombrio e intimidante, em seu coração deve ter dito: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Salmo 91, versículo 2. Ao contemplar aquele ser celestial, pensando se tratar de uma visão, lembrou: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem. Salmo 91, versículo 11. Então sentiu as cadeias caindo de suas mãos e lhe veio à memória a fiel promessa: pois ele te livrará do laço do passarinheiro. Salmo 91, versículo 3. Ao caminhar por entre as sentinelas sem ser notado, sentiu a cobertura divina, cumprindo-se a promessa: cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. Salmo 91, versículo 4. Andando pelas ruas escuras, sentiu uma sensação de plena segurança. Não te assustarás do terror noturno. Salmo 91, versículo 5. A sua confiança em Deus e as orações dos irmãos provaram ser as mais potentes armas no grande conflito. Todos estamos envolvidos neste conflito cósmico que está com seus dias contados. Cada lágrima derramada, cada pedido de socorro, cada injustiça cometida, cada insanidade humana é registrada no céu como um arquivo que muito em breve será destruído, pois Deus enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Ao cair em si, Pedro percebeu que estava realmente livre e que Deus tinha enviado o seu anjo para livrá-lo da morte certa. Ao chegar na casa de Maria, ele não sabia, mas ali estava acontecendo uma vigília em seu favor. Reconhecendo a voz de Pedro, a alegria de Rode foi tão grande que, deixando-o do lado de fora, correu para dentro a fim de dar as boas novas aos outros. E enquanto era taxada de louca, Pedro continuava batendo. E ao abrirem a porta, que grande surpresa! Era Pedro. Mas antes que pudessem gritar de alegria, ele fez sinal com a mão para que se calassem. Pedro foi cauteloso e, saindo, retirou-se para outro lugar, a fim de se esconder de Herodes e não prejudicar seus irmãos. O destino final de Herodes, no entanto, nos confirma de que, assim como Deus comissiona anjos poderosos para proteger seus filhos, também envia seus anjos como justiceiros de seu povo.
enquanto um anjo do Senhor foi enviado para libertar Pedro. Um anjo do Senhor foi enviado para ferir a Herodes, que morreu comido de vermes. A morte de Herodes representa o fim de todos os que têm tomado para si a glória que só pertence a Deus, rejeitando a voz do Espírito Santo e engrandecendo a voz humana. Perto está o tempo em que se cumprirá com precisão o Salmo 91 na vida do remanescente de Deus. O Senhor enviará os seus anjos a fim de guardar aqueles que estarão vivos na ocasião de sua volta, tempo em que todas as decisões estarão seladas. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Não sabemos até quando a longanimidade de Deus se estenderá. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Não sabemos a medida do cálice de sua ira, mas uma coisa deveríamos saber. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Oséias capítulo 14, versículo 9. Que na reta final da história deste mundo, você e eu façamos parte dos 7.000 joelhos que só se prostram perante aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. 1 Reis capítulo 19, versículo 18, Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Que cheios do poder do Espírito Santo, perseveremos no caminho da liberdade, sendo instrumentos dele, a fim de que a palavra do Senhor cresça e se multiplique. Oremos, amados. Nosso Deus e Pai, bendito seja o Senhor, que envia seus anjos para cuidar de nós. Concede-nos, ó Deus, uma fé como a de Pedro, que mesmo preso com cadeias, dormia tranquilo na certeza do teu cuidado. Livra-nos, Pai, do orgulho e da presunção, que levarão a muitos para o mesmo destino de Herodes. Que a tua palavra continue nos santificando, reavivando e iluminando a nossa jornada contigo, e que ela cresça e se multiplique, habilitando um povo preparado para a volta de Jesus. Olha de forma especial, Senhor, para os nossos irmãos que estão sofrendo perseguição ou que estão em países em situação de guerra. Por tua graça, socorre-os e abraça-os. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Um bom dia da preparação, exército de oração. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.